Oi, eu sou a Carla Pereira. Oi, eu sou a Carla Feder. E a gente está aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast dos Talentos em Expansão para falar um pouquinho mais sobre aqueles colegas que fazem parte do nosso time, temas relevantes para a gente enquanto profissional, tanto para você quanto para a gente que está do lado de cá, e falar de TI, né? Um pouquinho de onde que a gente vem e para onde a gente quer te chamar para vir também. Hoje a gente está com a Maria Luísa Pereira Gastaldi, mas nós não somos parentes, né, Malu? Não, até onde eu sei, não. Boa. Isso mesmo. E também, né, anota a dica aí, segue a gente, acompanha os nossos canais, acompanha no Spotify, acompanha no YouTube para ficar por dentro de tudo e não perder os episódios. Boa, Carla, bem lembrado. Tem que lembrar para acompanhar a gente. Hoje, então, nossa convidada, Maria Luísa, que a gente vai chamar carinhosamente aqui de Malu, né, Malu. como ela prefere também. Então, seja bem-vinda ao nosso podcast. Meninas. Sinta-se à vontade. Obrigada. Quando a gente vê alguém do nosso dia a dia, torna tudo muito mais à vontade, uma conversa muito mais descontraída, né? Da gente fazer e remontar o passo a passo, a trajetória profissional. E, Malu, tem um tempo que você já tá aqui no sistema, né? Quanto tempo tem? Vai fazer 10 anos em outubro. Vai fazer 10 anos. Bem, eu tô há Uma 2. década, né? Eu tô há 2 também, 2 anos E a Carla há meio. 2. Então, realmente, você tem muita história pra Muita contar. coisa. Tem muita coisa pra compartilhar com a gente. Isso, de um monte de aspectos e de pontos de vistas, né? Que bom que a gente tá aqui hoje, então, tendo a oportunidade de conversar com você. Obrigada. Obrigada. Verdadeiramente. Eu que agradeço. Foi uma honra receber o convite. Fiquei muito feliz, né? E pra mim é como se fosse já o presente dos meus 10 anos já estar aqui Que podendo legal. falar um Que pouquinho. bom, que prazer poder fazer parte bom. disso. Nossa, Carla, agora. Olha que honra, Agora. Senti importante. Agora Muito você bom, se sentiu realmente. honrada de verdade, Com hein? certeza. Coisa E é boa. muito bacana saber que a gente também, de certa forma, faz parte da tua história, né? Com certeza. Então, assim, 10 anos é um bom tempo de casa, né? Uma década. E pra gente até iniciar o nosso bate-papo aqui, Malu, conta um pouquinho pra gente como é que tu iniciou essa carreira, como é que tu iniciou 10 anos atrás, como é que foi a tua entrada na Central, compartilha um pouco dessa experiência com a gente. Claro, foi algo bem interessante, curioso, na verdade, né? Eu trabalhava numa outra instituição financeira bem menor, né? Do que a Ailos, foi meu primeiro emprego. E eu trabalhei lá 3 anos e meio e decidi me desligar porque eu não estava mais me identificando e tudo mais. Mas era muito novinha, né? Então decidi me desligar sem ter outra coisa em mente, né? Arriscar. Me joguei pro Arrisquei, mundo. me joguei. Fiquei, vou fazer só faculdade por enquanto e vou procurar emprego e quando tiver oportunidade eu vou. E aí, esse desligamento se tornou 8 meses procurando emprego, né? Então, foram 8 meses Daquilo que era, tudo bem, sou novinha, tá tudo ok, de repente, meu Opa, Deus. E agora? E agora o que eu faço, né? Então, foi bem bacana porque eu participei de várias entrevistas. Fiz entrevista até pra trabalhar em loja de brinquedo, coisas assim. Você já tava tirando pra tudo Já quanto é tava, lado. assim, no já momento tava, que tava... o que o universo mandar, eu recebo. E foi bem bacana, porque eu lembro que eu fiz a entrevista pra Ailos, eu tinha começado a trabalhar num hospital. No primeiro dia que eu comecei a trabalhar no hospital, nada a ver, né? Bem diferente. Bem diferente. Eu fiz entrevista no almoço pra Ailos, né? E foi muito bacana porque eu tive a oportunidade, então, né, de poder entrar. E quando eu entrei, eu lembro que nós tínhamos, em média, 300 colaboradores. Nossa. Bem menor. Bem menor. E eu fui levada em cada área pra ser apresentada pra cada pessoa, né? Então foi bem... Qual que é a sensação de conhecer todo mundo? Nossa, Hoje a gente tá de um tamanho que não tem a hoje é- menor condição, né? É mais complicado. E era só eu entrando, né? Hoje, assim, entra Entra 15, uma galerinha. 20 pessoas, né? É isso mesmo. Então, foi bem bacana. E quando eu entrei pra área de negócio. Então, para trabalhar com crédito, que era algo que eu já tinha um pouquinho de experiência, mas conheci muito mais esse mundo de crédito, né? Das cooperativas e tudo mais. E entrei como assistente. Então, fazia um trabalho de alterar linha de crédito, atualizar manual, coisas bem operacionais. Mas isso mesmo. dentro da central. Dentro da central. Era um trabalho centralizado das Isso. cooperativas, mas que vocês ali, enquanto área da Absorviam central, isso. faziam. Isso mesmo. E aí, logo depois,
coisa de 4, 5 meses, a gente organizou a área e eu com mais 2 pessoas ficamos na parte de projetos, mas ainda dentro da área de negócio. E aí, dali pra frente, a gente foi aprendendo um pouco sobre projetos, né? Crescendo junto com a central. Crescendo junto com a central. A gente tinha muito contato com o time de tecnologia, porque nós éramos parceiros, né? A gente dizia o que tinha que fazer e eles construíam. Era cliente da área de TI, por assim dizer. Da área de TI, tipo isso. Então, era dessa forma. E chegou um momento, ali no finalzinho de 2017, início de 2018, que a central definiu por ter uma outra estratégia, né? Então, a gente foi para uma outra metodologia de trabalho, que era agilidade. E nós, como crédito, fomos os primeiros, né? Pioneiros. Os pioneiros nessa metodologia. Pioneiro para não falar cobaia, né? Vamos testar tudo. Pioneiro. Se dá certo, vocês vão ser os cobaias. Tinham várias frentes na época, né? Além da agilidade, a gente tinha a frente de tribos também, que outros times A estavam estrutura, né, de testando. tribos, squads, acho que foi ali que começou esse movimento. Foi. Ali na agilidade a gente ainda não tinha essa estrutura de tribos e squads, né? Mas tinha um outro time que estava trabalhando assim. Então eles estavam testando coisas diferentes nos times pra gente ver o que dava certo. O que ia funcionar, né? Isso. E foi muito bacana porque nesse momento, por conta desse movimento, foi necessário que tanto nós como negócio, quanto o time de TI, que até então nós éramos os clientes, fôssemos na mesma gestão, porque ficaria muito mais fácil, né? Se eu preciso colocar um projeto na frente, se eu preciso fazer alguma gestão de algo, tinha 2 gestores ali que tinham que sempre estar se alinhando para poder fazer acontecer, e isso, querendo ou não, a gente perdia um pouco da agilidade. Sim. Então, a decisão foi de juntar esse time, e aí ali em 2018 a gente foi integrar a diretoria de tecnologia. Então, foi um momento ali que teve essa mudança, né? Essa virada de Reestruturação chave. do organograma. Isso E aí mesmo. vocês mudaram de casa, por Mudamos de assim casa. dizer. E o que a Malu lá dessa época, bem, que num primeiro momento tinha tentado até trabalhar no hospital, loja de brinquedo. Aí, de repente, se vê ali num serviço mais administrativo de crédito, logo já tá na TI. Vai para um universo O que tava na cabeça da Malu profissional ao longo Essa disso? transição, como é que foi isso? Foi muita ansiedade, na verdade, né? Porque como a gente vinha trabalhando já com projetos numa outra metodologia, eu já tava numa zona de conforto, né? Já tava tranquila E era ali. tudo novo, né? Um novo Tudo método, novo. novo processo, nova diretoria. Era novo pra você e era novo pra todo Pra mundo, todo então mundo. tá todo mundo bem nisso. Aí eles chegaram, eu lembro assim, vocês de negócio vão ser POs. Eu pensei, gente, o que é PO? Não faço ideia. Lá vou eu no Google procurar, né? O que é PO, o que o PO faz, não fazia ideia do que era. Então, a gente foi muito, assim, fazer treinamento, né? Recebemos treinamento da ILOS, né? De como era, como ia ser essa nova... Desenvolver o profissional de Esse vocês. Isso mesmo. E foi muito engraçado porque nós tínhamos muitos termos novos de projetos em agilidade e a gente estava aprendendo também os termos de tecnologia. Então é até engraçado que hoje o pessoal entra na ILOS e fala, meu Deus, eu não conheço nada desses termos, principalmente os POs, né? Os de mercado. Fica tranquilo, porque até hoje eu também não conheço tudo. Quando A gente você tá no aprende, constante aprendizado, vem vamos novos, aprender juntos, isso né? aí. Então é mais ou menos nesse sentido, assim. Mas foi um momento de ansiedade, friozinho bom na barriga, né? E eu acho que isso é algo que aconteceu muito durante esses 10 anos que eu tô completando na ILOS, de ter muitas mudanças e mudanças que foram boas, que trouxeram crescimento e que fizeram com que a gente não tivesse aquele sentimento de que tá parado, de que não tem evolução ou de que não tem mudança. Tem sempre um desafio novo. Então isso, para mim, fez muito sentido pro meu perfil, pro que eu gosto e pro que eu busco. Isso E pra incentiva, motiva, né? Enquanto profissional, se sentir que tá sempre em desenvolvimento e que tá acompanhando as mudanças. Novos desafios, Isso. né? Não fica uma rotina corriqueira, assim. Sempre tem uma novidade, sempre tem algo que você pode até desenvolver, né? Dentro do processo. E eu acho que isso é o mais bacana, assim, essa oportunidade de se desenvolver, né? De estar na mesma empresa, com os mesmos valores, né? Tendo a oportunidade de se desenvolver em coisas novas. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, que faz os meus olhos brilharem quando eu olho para minha carreira e também quando eu falo, né, para os demais sobre como é trabalhar na ILOS. Que legal isso. E acho que dentro desse teu processo, né, que
foi uma transição de carreira, né? Tu vinha construindo uma carreira toda voltada para o administrativo, né? Quando, enfim, tu se firmou aqui na Ailos, entendeu o propósito, viu que era isso que tu queria, aí tu começou essa tua construção, né? Voltada para o administrativo, voltada para o negócio, e de repente teve uma quebra, digamos assim, não rupta, né? Mas teve uma espécie de quebra em que tu foi para uma nova diretoria, um novo mundo, como tu mesmo comentou, né? Eu tive que aprender muito, tive que estudar, tive que me desenvolver. Mas teve essa bagagem que tu desenvolveu no administrativo, no negócio, né? E acho que isso foi primordial, né? Trazer essa expertise do negócio para, de fato, tu mudou de lado, né? Tu deixou de ser cliente para ser a prestadora de serviço. Sim. Então, acho que isso ajudou muito também no teu processo, né? Ajudou muito no meu processo para poder entender também, compreender. Então, muitas coisas ficaram claras, né? E eu consegui dar essa clareza também para os meus colegas que estavam na tecnologia. Então, foi um momento de ajuda mútua, né? Eles ensinando a gente um pouco sobre tecnologia, a gente ensinando eles sobre negócio. Então, acho que valeu muito a pena. E foi esse um dos pontos também estratégicos com relação à mudança. A gente levar um pouco o olhar de negócio para a tecnologia. Deu super certo, né? Tanto que hoje a gente está nesse modelo. Né? Aproximou as áreas que antes a gente até tinha uma visão um pouco distante. Eles são clientes, eu sou serviço. E hoje a gente tem até essa quebra, né? Não existe muito assim, cliente e serviço. A gente é parceiro, a gente está junto em busca do mesmo resultado. Né? Isso mesmo. E que mostra uma outra coisa dentro da TI que é muito forte, que é essa multidisciplinariedade em que profissionais que aparentemente têm uma formação completamente diferente, vêm de um lugar completamente diferente, de repente se deparam com competências que eu tenho, que vocês têm, e que na TI são valorosas e que eu posso desenvolver minha carreira ali também. A Carla, por exemplo, veio do mundo da moda. E você, Carla, veio do mundo do direito. Justamente. Né? Então, no entanto, nós estamos hoje trabalhando com TI, aproveitando aquilo que, dentro do nosso profissional, que a gente desenvolveu lá na academia e com as outras experiências profissionais que a gente teve, voltado para a TI, como a gente pode agregar, de alguma forma, também esse mundo e esse público, e traçando mesmo isso de que olhares diferentes, pontos de vistas diferentes agregam e constroem algo com uma base melhor, mais alicerçado. Isso dentro da TI hoje fica muito mais visível, né? Evidente. Você tem muita experiência, assim, ali na sua atuação, de pessoas de fora, de outras áreas, que conseguem desenvolver dentro da TI? Tenho sim, a gente tem hoje, né, dentro da Superintendência de Sistemas, 4 papéis no time. Então, cada um desses papéis tem a sua particularidade e consegue apoiar de alguma forma. Então, eu tenho, por exemplo, hoje o analista de qualidade, uma pessoa que é mais crítica, uma pessoa que vai procurar, né, encontrar o problema fora do caminho feliz. Então, ele vai ter soft skills diferentes, por exemplo, de um PO. O PO vai ter um relacionamento, né? Uma comunicação diferente, porque é ele que faz a ponte com o negócio. Sim. Então, para cada papel, a gente acaba tendo características diferentes e aproveitando. E muitas pessoas que vêm de posto de atendimento, tem vários POs que vieram de posto de atendimento, analista de sistemas que vêm de outras empresas, né? Que trabalharam com outros tipos de ferramenta de governo, né? Trabalharam em vários lugares, né? Além das empresas da região. E analistas de qualidade também, agilistas da mesma forma. Sim. Então, eu tenho, inclusive, né? Não na minha gestão, mas na gestão de outros colegas, agilistas que vieram do posto de atendimento. Então, são coisas que a gente consegue trazer, né? Habilidades que nós conseguimos aproveitar, digamos assim. Legal. E trazer uma visão diferente. É sempre importante essa visão diferente dentro do time para a gente poder entregar o melhor, né? Entregar o mais próximo do que a gente precisa da necessidade das nossas cooperativas. Isso que a Malu citou, Carla, é muito interessante, porque não sei se tu percebeu na fala dela, mas ela comentou que várias oportunidades do time e de colegas foram fechadas com oportunidades internas. Sim. Tá? Então, isso é um ponto muito legal para a gente ressaltar, que de janeiro a abril desse ano, 30% das vagas da Central foram fechadas com oportunidades internas, né? Então, a gente tem esse papel, a gente tem essa oportunidade também de valorizar o colaborador que está ali dentro, dar essa oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado, de direcionamento, né? Então, dentro do perfil de carreira dele, daquilo como ele quer se desenvolver,
ter essa sensibilidade de entender o momento profissional, o momento pessoal dessa pessoa e guiar ela dentro desse processo, né? Sim. E a gente aproveitar também. Qual dica, assim, você pode olhar hoje, olhando para aquilo que você passou, olhando para aqueles colegas que no seu dia a dia você ajuda a desenvolver, algumas competências que você acha que são primordiais para que essas pessoas se aventurem aí naquilo que é novo e se permitam mesmo, né? Eu vejo que a curiosidade é um ponto muito importante, né? Então, desde procurar os termos novos que a gente acaba aprendendo, entender um pouquinho dos processos, né? Usar a internet a seu favor. Hoje a gente tem muita informação na internet, né? Tem YouTube, tem vários lugares, até Instagram, TikTok, tem conteúdo para ser consumido a respeito disso. Então, eu acho que se aventurar nisso mesmo, conhecer e não ter receio da mudança. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando decidir que você quer mudar e sem olhar para trás, né? Sem ficar pensando, sem ficar sofrendo, sem ficar, e se eu tivesse ficado? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante de as pessoas realmente arriscarem e aproveitarem a Ailus, porque a Ailus tem essa cultura. Eu tive tanto pessoas que vieram de outras áreas para mim, né, quanto pessoas da minha área que foram para outros times, né? Eu acho que é bem importante sempre comunicar o seu gestor, porque o gestor, ele apoia nesse momento, né? Tenho pessoas no time hoje que têm desejo de trabalhar em outras áreas dentro da tecnologia e a gente tem um plano no PDI para desenvolver isso, para que essa pessoa esteja pronta quando tiver uma oportunidade naquela área. Então, contribuir, né, e estar junto com o seu gestor nesse momento ajuda bastante também. Até esse ponto que tu comentou, Malu, é muito legal. Para as pessoas entenderem que a gente não tem essa ressalva, assim, né? De, tá trabalhando na minha área, mas eu gostaria de ir para outra área. Eu vou ter medo de falar com o meu gestor, eu vou repreender aquilo e não vou me desenvolver. Daqui a pouco eu vou estar até indo para outra empresa, porque eu não falei que eu tinha esse desejo. Então, a gente tem essa abertura na central como um todo, de conversar com o seu gestor, de alinhar. O PDI é um ótimo momento, né? Para você ajustar os seus pontos de carreira e, se realmente tem esse desejo de fazer essa transição, comunicar, né? Conversar com o seu gestor, ser bem aberto. O time de gestão de pessoas também apoia muito nesse processo. E a gente tem outro ponto bem legal, que nós temos uma trilha de aprendizagem, né? No nosso Saber Online, a gente tem todo o movimento de entender o que é uma squad, o que é um PO, né? O processo de agilidade, o time de PMO traz muito bem também todos esses conceitos. Então, a gente tem realmente essa abertura para oportunidade, né? Algo que, assim, né, primeiro, o ponto da educação dentro do cooperativismo é muito forte, né? Enquanto um dos princípios nossos ali do cooperativismo é a educação não só do nosso profissional, mas voltado também para a comunidade, a gente tem isso muito forte. E isso que a Carla trouxe do não deixar se criar a insatisfação, aquele movimento de carreira que eu queria fazer, mas não sei se eu devo falar. E a gente falou de PDI. Enquanto gestora, eu imagino que você construiu alguns PDIs ali com a sua equipe. Você pode falar um pouquinho de PDI, só pra gente não ficar falando PDI? O que é isso, Malu? O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual, né? A ferramenta que a gente tem na central para que as pessoas possam ser, né, as protagonistas das suas carreiras. Então, é um plano que a gente sempre constrói em conjunto, gestor com o colaborador, para algum objetivo que o colaborador queira alcançar, né? Até uma transição de carreira, como eu tenho um caso na minha equipe, ou até algo que ele queira desenvolver para uma próxima etapa dentro do cargo que ele já exerce hoje. Então, é um momento muito bacana, né? Que a gente tem e que o gestor pode apoiar e apoia, né? Tem algo que eu adotei nesse ano, que eu achei muito bacana também, é de olhar o PDI também para o que a pessoa já faz bem, para ela se tornar melhor ainda naquilo, né? Porque geralmente o PDI são as oportunidades. Potencializar o que ela tem de melhor. Isso mesmo. A gente ter um PDI não só de oportunidade de desenvolvimento, né? Mas também de desenvolver aquilo que às vezes precisa, né? De um pouco mais de atenção, mas também de potencializar aquilo que a pessoa já faz bem. Então, acho que é um momento muito bacana e cada um tem que realmente olhar para o seu PDI com bastante carinho, né?
colocar o seu esforço, né? Tirar um tempo para olhar para o PDI, para executar as tarefas e contar com o seu gestor. Tudo que o gestor puder ajudar e apoiar, né? Com certeza ele vai, porque é isso, né? É assim que a gente trabalha na central. Então, aproveitem o PDI. Bom, eu vou sair daqui, eu vou olhar pro meu PDI de uma outra forma, né, Carla? Nossa, agora a Malu pegou no meu coração. Ela falou do PDI com amor, né? Um carinho que é próprio daquele relacionamento que a gente observou que você tem com a sua equipe, né? Assim, falando um pouquinho do fora, né? Eu e a Carla comentou tanto que a gente achou bonitinho quando a gente falou ali no briefing com você e tal, da sua expectativa em mostrar para sua equipe, contar do podcast para sua gestão e para sua equipe ali dentro da coordenação também, o quanto que talvez esse olhar para o que a gente tem de dilema de gestão e alguns pontos diferenciados, se o líder absorve aquilo como uma oportunidade de estreitar laços com os liderados e com a própria liderança, né, dele também, por que não? Cria um ambiente diferente, né? Cria, com certeza. Na sua vivência enquanto coordenador ali e de alguém que passou por tanto até chegar aqui, né? Como que você observa o que você pode compartilhar com outras pessoas que estão, talvez, almejam um cargo de liderança, querem se aplicar a isso, aquilo que você repara que é uma competência legal e que você foi descobrindo fazendo, né? Enquanto líder, que é bacana no seu dia a dia. Eu acredito muito, né, e a Ailos também prega isso, na gestão horizontal, né? Então, a gente tem um momento em que nós olhamos o líder como ele está ali naquele papel porque ele tem mais responsabilidades do que o colaborador hoje que não exerce um cargo de gestão. Isso hoje é o que lastreia a minha gestão, né? Eu penso muito nisso, porque dessa forma você consegue estar mais próximo do seu time, ter uma escutativa, que eu acho que isso é muito importante, estar ali presente, né? Escutar com atenção, deixar a pessoa falar e prestar atenção nela, de fato. Eu acho que isso é um ponto que quem quer ser líder, se ainda não tem, né? Aproveite para exercitar, porque isso é a chave, é essencial. E entender que você está ali para tornar o dia a dia das pessoas mais fácil. Eu penso muito dessa forma, né? Como que eu posso apoiar, como que eu posso tornar o dia a dia dessa pessoa mais fácil e também trabalhar para que essa pessoa evolua. Ser instrumento mesmo, né? Isso mesmo. Então, acho que esse é o principal, são os principais pontos hoje, né? Que direcionam o meu dia a dia, né? Quando eu olho para minha atuação. E até agora pensando nesse processo, né, de transição de carreira, que a gente comentou bastante aqui contigo. Como é que eu posso, assim, durante a minha carreira, pensar nesse movimento e também nos medos, nos anseios, nas incertezas que isso traz, né? Porque, com certeza, naquele momento deu aquele friozinho na barriga, né? E agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou me preparar para isso, né? Como se a gente pudesse estar preparado para isso, né? Mas, assim, como é que eu vou enfrentar isso? E trabalhar os meus medos, os meus desafios internos como pessoa, né? E até como profissional. Como é que foi esse movimento para ti? E que dicas que a gente poderia ir compartilhar Carla, com as pessoas? E eu vou colocar mais um pontinho aqui para Malu respondendo a mesma pergunta, que eu acho que está muito relacionado, que é o papel do líder nisso também, né? Talvez o papel que um líder da Malu lá atrás tenha realizado e aquele apoio que você sentiu lá atrás. Deu confiança, isso, né? E aquilo que você hoje representa enquanto instrumento para quem da sua equipe está vivendo isso, né? Eu vejo muito no sentido de entender e aceitar que você vai se sentir inseguro. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Quando eu me tornei líder, tinha uma cobrança muito grande de estar pronta. E estar pronta rápido e já atender e já saber tudo, né? De achar errado ter que perguntar alguma coisa. E com o tempo eu fui entendendo que aquilo estava me deixando cada vez mais ansiosa e não estava me ajudando na minha evolução. Então, foi um trabalho realmente de troca com o meu líder da época, né? E de entender que nós nunca vamos estar 100% prontos. Então, esse é algo que você precisa assumir e internalizar para não se cobrar tanto.
entender o que você precisa entregar, entender qual é o seu papel, ter isso claro. Se isso não tá claro, buscar, procurar o seu líder, né? Independente se você já exerce a gestão ou não. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E também ser um pouco mais gentil consigo mesmo, né? Não se cobrar tanto, né? se permitir. Se permitir errar, se permitir ter dúvidas, né? Enfim, acho que esse é um ponto bem importante. E parece que não, mas é um dilema enorme, assim, Com né? certeza. Enquanto profissional, se assumir que não sabe fazer algo, que eu não tive experiência disso ainda na minha vida, e que é a primeira vez, e esse monte de primeira vez que você teve ao longo do... E a Malu foi, né? A primeira experiência com gestão. Foi. Foi a primeira Imagina um experiência aqui. desafio, né? Um frio na barriga. Bom que você começou com frio na barriga lá e você vem com ele. Veio junto comigo. Sua barriga nunca mais esquentou, né, Malu? Isso juntos. Nem tem um friozinho na barriga, não. Mas que gostoso isso também, né? bacana. Mas isso motiva, não motiva? Motiva, Assim, com certeza. porque tu tá ali se desafiando todos os dias. Então, assim, né? Até aqui a gente fazendo uma brincadeira, né? Mas quando a gente entra pra gravar aqui o episódio, também dá aquele friozinho na barriga, Claro. né? Então, isso faz com que a gente se motive, com que a gente se desafie, com que a gente tire o melhor que a gente pode dar naquele momento, né? E a gente sempre aprende algo novo, né? Então, isso que é bacana, né? Esse friozinho na barriga, ele dá um boom no teu aprendizado, no teu crescimento, que às vezes, se a gente continuasse naquela mesma linha, né? Constante, teria, mas levaria muito mais tempo. Então, aqui você acaba tendo que se desafiar, sair da zona de conforto mesmo, de verdade, né? Encarar os medos e os desafios. E esse processo traz muito crescimento e amadurecimento. Então, isso é muito bacana. Provavelmente isso eu não tirei da minha cabeça, eu devo ter lido isso em algum lugar na minha vida, mas de olhar pro medo muito enquanto, se eu tô sentindo medo, é porque eu tenho um respeito sobre aquilo que eu tô passando, olhando aquilo com a reverência que eu preciso olhar, de que de fato, é a primeira vez que eu tô fazendo, vai me gerar uma ansiedade mesmo, mas eu sei da seriedade, eu respeito aquele movimento que eu tô fazendo na minha vida e eu vou, né? E se colocar enquanto um agente transformador ali da sua vida, da vida das pessoas que você ama e que seguem com você nisso tudo. E entra em outro papel que eu acho que é importante também. O papel da sua família. Você sentia vontade de compartilhar um pouco nessas movimentações? Como que foi? Como que é isso pra você, né? Foi muito bacana, né? Minha família sempre apoiou muito, né? Então, quando eu entrei na Ailos, eu tinha 21 anos, então eles estavam muito comigo nesse momento. E de te suportar durante 8 meses lá, Me suportar durante 8 meses. Acreditar, né? Durante os 8 meses que não vai conseguir. Então, eles me apoiaram muito durante esse processo e tiveram vários momentos, né? Principalmente o momento em que eu vou ficar emocionada. Não, eu fui... Aquela, né? Não tem problema, mas tudo bem, não queria, mas vai dar certo. Em que eu fui comunicada sobre a minha promoção para coordenação, né? Foi muito legal, foi um momento incrível, tive um gift work, assim, maravilhoso, voltei de férias, fui chamada para uma sala com a minha gerente, a minha coordenadora da época. Você pensou, bem, ou vai dar tudo certo ou tudo errado. O que eu fiz. Não, a minha coordenadora me ligou no domingo dizendo, olha, tem um problema aqui no produto, a gente precisa fazer uma estratégia, a gente vai precisar de ti na segunda, na presencial, tu pode vir? Posso, né? Então fui. Cheguei na sala, tava rodando um vídeo com várias pessoas da central me dando um recado. Ai, que incrível. E apareceu os meus pais. E no final apareceu minha nona, que tem 93 anos, falando, né, que ela sente muito orgulho. Ai, eu tô me emocionando junto aqui. E foi um momento, assim, que eu nunca vou esquecer, né? Que marcou. Tiveram vários momentos que marcaram, né? Aqui na central durante a minha trajetória. Mas esse foi muito especial. E de vez em quando eu assisto o vídeo de novo. E esse apoio é muito importante, né? Porque é um grande desafio. Foi um momento, acredito, muito importante na tua carreira. E ter toda essa rede de apoio vindo da família e vindo também da tua gerência, das pessoas que estão ali no teu dia a dia. Nossa, isso faz uma diferença incrível, assim.
Sim, foi um momento assim que eu sempre guardo com muito carinho. E é muito bacana essa compreensão que a família tem também, né? Porque isso é importante. Tem momentos da gente como gestão que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, precisa se dedicar um pouco mais, né? Precisa ficar fora do horário. Então, essa compreensão e esse apoio são muito bacana. Então, hoje, toda sexta-feira os meus pais vão lá em casa e às vezes eu tô, né, em call e tal. Meu pai chega com um cafezinho, um pedacinho de doce, sabe? Então, além de apoiar, né, psicologicamente, eles ainda me ajudam. Ainda tem a parte, seja confortável, ainda tem a né? parte prática, né? Sim. Que sozinho realmente a gente não consegue abraçar e resolver tudo. A gente precisa dessas pessoas. Às vezes, mas eu tô sozinha, eu não tenho uma família. Mas ter uma rede de apoio, venha ela de onde vir. Mas você ter alguém para te apoiar durante o dia e voltar, né? Ter um colo ali faz toda a diferença, né? E eu imagino o pai da Malu guardando segredo antes dela saber a notícia. Mesmo, fofinho. A gente tava conversando muito sobre isso, né? O quão é legal a gente olhar esse cenário hoje ali da Central, de ter durante 4, 3 meses um percentual tão alto assim de vagas fechadas com os profissionais, com a prata da casa, vamos falar assim, né? A gente tem um olhar para quem já tá ali, diferenciado, entender o processo de carreira dessas pessoas, enquanto profissionais, se abrirem para isso e se colocarem para isso. E eu acho que pode aqui também, de alguma forma, para aquele colaborador, para aquele colega, que nossos colegas vão nos prestigiar com certeza, né, Malu? Que estão ouvindo ali, que talvez tá com essa coisinha desenvolvendo ali. Essa dúvida, um olharzinho. Será que eu devo? Deve, Malu? O que a Malu, que lá atrás deu esse primeiro passo de... Vou me jogar, assim, vou ser o PO, que eu nem sei o que significa, e vou ver o que acontece. O que a Malu fala para esse colaborador que tá nesse momento? Se joga. Boa. Se joga e vai. Como eu comentei, né? A gente, olhando lá para trás, né? Quando eu entrei, quando veio esse desafio de agilidade, eu nunca imaginei que eu estaria onde eu estou hoje, né? Eu nunca imaginei que a gente teria tantas mudanças, tantos outros desafios, e que eu iria conseguir superar cada um deles, né? Então, foi muito bacana essa trajetória e eu realmente indico a todos, né, que tem essa vontade, olhem para a Central, olhem para as vagas que a gente tem, né? Olhem para as oportunidades, porque a Central apoia muito isso, né? E a gente já tem uma cultura, a gente já tem os valores. Você vai conseguir fazer uma mudança de carreira dentro da mesma empresa, com todos os benefícios que a gente já tem. Então, isso, para mim, é mais um benefício que a Central é um diferencial, consegue dispor para os colaboradores, sabe? E é legal até a gente comentar que teve muitas oportunidades, inclusive de liderança, que a gente fechou com vaga interna, né? Com recrutamento interno. Então, é legal que a gente valorize em todos os níveis o colaborador, dá essa oportunidade, né? Para todos os níveis. Então... Nossa, isso é muito bacana, ter uma oportunidade interna de liderança e de ter também uma rede de apoio, toda uma preparação, né? Porque eu acredito que teve isso, né, Malu? Quando foi te proposto essa liderança, não chegou assim tão de sopetão, né? Teve uma preparação da Malu para fazer esse processo de gestão, para entender melhor como seriam as novas demandas, né? Assumir uma equipe. Então, teve um preparo para isso. Teve, e a gente continua tendo muito apoio ainda, né? Quando eu fui fazer essa transição para a gestão, que surgiu a oportunidade, antes disso eu fiz o assessment, né? Que hoje a gente tem para entender o quanto que eu estava aderente já a um cargo de gestão e o que eu precisaria trabalhar para ficar cada vez mais aderente a ele, né? Sim. Então, foi um presente também esse assessment, né? Foi muito bacana, porque foi um momento de realmente avaliar a Malu como profissional, entender, né, onde é que eu tô e onde que eu preciso chegar, né, para entender o tamanho do meu desafio. Então, foi muito bacana isso. Além disso, depois que me tornei coordenadora, a gente tem apoio dos líderes e a gente tem o apoio também das consultoras de gestão de pessoas. Não para de se desenvolver, né? Não para. Então, é muito bacana esse apoio das consultoras. Faz toda a diferença. É algo assim que no dia a dia, né, elas nos salvam. Então, é muito bom. E além disso, a Ailos também tem um programa que é o ProLíder.
parceria com outras instituições educacionais, né? Sim. Para formar esses líderes, né? Para poder dar base, dar embasamento para que eles possam conseguir exercer de uma forma mais tranquila o papel no dia a dia. É bem na linha de uma formação acadêmica, assim, mesmo. É quase uma pós-graduação, assim. É praticamente sentido, isso. Né? Hoje ele tá como especialização, né? Mas aborda todos os temas mais relevantes, né? Desde a parte de negociação até a parte de gestão de pessoas mesmo, né? Então a gente consegue ter uma visão do todo voltada ao nosso papel como líderes. E é voltado para a realidade do dia a dia que vocês convivem, né? Porque muitas vezes é exposto, né, problemas em busca de soluções daquilo que acontece no teu cotidiano mesmo. Então, uma troca, talvez, com um colega que, se não fosse aquela oportunidade, você não ia conseguir, né? É tanta gente, a gente comenta pra Malu que entrou e conheceu todo o quadro de colaboradores da Central. Hoje ia ser um pouquinho mais difícil. Hoje ia ser bem difícil. Então, se não são essas oportunidades de sentar e desenvolver um projeto, desenvolver uma solução ao lado de outro líder, ao lado de outro colega, talvez essas oportunidades não seriam assim tão fáceis, né? Próprios do crescimento e do tamanho que a gente é hoje, né? E a gente consegue ter no próprio ProLíder contato com pessoas que estão lá no posto de atendimento. Estão lá frente a frente com o nosso cooperado. Sim. Então, para a gente estar na tecnologia, é muito bacana porque nós estamos, né, olhando para o processo distantes dessas pessoas. Então, trazer eles para cá e eles poderem compartilhar um pouco dos desafios do dia a dia é muito bom para enriquecer também o nosso repertório e nos ajudar nas decisões do dia a dia, nas estratégias e tudo mais. Então, vale e humanizar um pouquinho os processos, né? Também. E Malu, voltando um pouquinho agora para o tema de transição de carreira, né? Durante o nosso briefing, a gente conversou um pouquinho, comentou que tem um movimento até no teu time de trazer, de oportunizar pessoas, né, de outras áreas, assim como tu comentou que veio da cooperativa, e tu comentou sobre a vaga de PO, que tu já teve esse movimento de POs, né, de pessoas vindo trabalhar como PO. Queria que tu explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando o que é o PO, né, o que ele faz, a função dele, e que atribuições eu preciso ter para caso eu queira, né, encarar essa oportunidade de quero levar minha carreira para tecnologia, mas eu não tenho uma formação específica na área, no que eu posso trabalhar, PO cabe para mim, que atribuições que eu teria, como é que eu me preparo para isso? Fala um pouquinho desse conceito. Combinado. Bom, o PO, hoje ele é o dono do produto, né? Então, como a gente tem squads por produto, né? A gente se organiza por produtos, o PO, ele é a pessoa que vai levar para o time de tecnologia o contexto do negócio, explicar o porquê que a gente está incluindo aquela nova funcionalidade, porquê que a gente está fazendo aquela tela, o que a gente vai atender, e ele conhece o produto na visão do negócio. Então, ele consegue trazer isso para o time. Ele consegue organizar os itens que a gente tem para entregar, passar para o time, tirar as dúvidas que eles têm. Então, o PO, ele está o tempo todo ali sendo o guardião do produto, fazendo com que a gente entregue realmente aquilo que vai fazer sentido para a cooperativa, para aquele produto. Ele está acompanhando as métricas, está olhando quanto que a gente está crescendo, se a gente tem oportunidades. E ele faz muito contato com a nossa área de negócio da Central. A nossa área de negócio hoje representa as cooperativas. Então, o PO, ele é o porta-voz da área de negócio dentro da tecnologia. Então, esse é o principal papel que ele exerce hoje. E para ser PO, precisa, né, não conhecer de tecnologia, não tem necessidade, Não tem essa necessidade, então, não precisa ter uma graduação, uma especialização na área de tecnologia. Não tem necessidade, então acho que isso é muito bacana, porque oportuniza as pessoas a virem para a tecnologia sem necessariamente ter uma formação ou um curso, né? Ou programar. Ou programar. Saber uma linguagem específica. E é muito bom, porque realmente é você construir algo e depois ver aquilo funcionando, né? Então, acho que isso é um ponto muito bacana que oportuniza. E para quem tem desejo de ser PO, tem que ter uma boa comunicação, né? Tem que ter curiosidade, tem que ir atrás dos dados, das informações. Acho que um bom relacionamento, né? Porque vai fazer essa ponte com o negócio, como tu comentou, e muitas vezes até ter que entender uma necessidade que vem lá da cooperativa, né? Isso, e tem que ter uma boa negociação também, né? Porque o PO, ele sempre vai estar ali fazendo a negociação entre a área de negócio e a tecnologia. E as prioridades e aquilo, tirando tudo do caminho para aquele produto brilhar.
Isso aí. A gente até brinca, né, que o PO, ele não é um tradutor, ele é um intérprete, né? Então, o PO, ele não vai pegar exatamente o que a área de negócio está pedindo e passar para a tecnologia, mas ele vai fazer a interpretação daquela informação, vai acrescentar informação naquilo, acrescentar, deixá-la mais completa, para daí sim passar na tecnologia. Então, o PO, ele tem muito esse trabalho de ser um intérprete, né? De ajudar a tecnologia nesse sentido. E hoje, como eu comentei antes, né? Tem muita informação sobre o PO, sobre o papel, né? Na internet tem muitos dados, tem as certificações também, mas a minha sugestão é faça primeiro cursos gratuitos. Tem muita informação tem bastante gratuita na internet. antes de você se jogar numa certificação, né? Então, procure, pesquise e troque ideia com quem já exerce o papel. Sim. Então, acho que isso é muito rico também, Troca né? de experiência, Trocar né? a experiência, entender, né? E poder entender um pouco do dia a dia da pessoa, né? Trocar e ver se aquilo faz sentido pra você. Então, acho que esses são os principais Às vezes a pontos. gente vê de fora e faz ideia de que aquela área ou que aquela atuação seja assim. Mas, na verdade, pode ser completamente diferente, né? é. E dependendo da pessoa que eu abordar, bem, Carla, como que é a vivência de uma governança de TI? A Carla pode me dar o ponto de vista A minha experiência. da experiência dela. Então, como a gente desenvolver essa troca com a maior quantidade de pessoas que a gente puder também, acaba da gente criando um todo um pouquinho melhor, e tem essa né? diferença Isso também mesmo. do papel de empresa para empresa, né? Em algumas empresas o PO ele pode ter uma aplicação um pouco diferente do que aquilo que a gente aplica na central. Né? E não tem problema nenhum, acho que é legal essa troca até para entender, né? E saber até onde vai o teu papel e o que tu pode desenvolver mais além disso. Isso mesmo, entender, né, que a própria agilidade prega isso, né, que é a adaptação. Então, também não vir com aquela expectativa de que eu vou exercer exatamente aquilo que está lá no Scrum Guide, por exemplo. Na descrição né? do job lá, né? Isso, então entender que na Central Wireless a gente tem o nosso jeito de fazer agilidade. E a gente vai ter esses desafios e essas diferenças no dia a dia que fazem sentido para o nosso negócio. Então, É o importante. jeito Wireless, né? A gente tem Isso. isso. Então, é uma questão de adaptação, de entender, né? E acredito que numa oportunidade de transição de carreira, né? Com uma vaga interna, acho que isso já vem com a pessoa, né? Ela já vivencia o sistema, ela já vivencia o cooperativismo. Já não vai ser novidade, né? Eu brinco com os meninos sempre, assim, de que quando você entra numa oportunidade como o sistema ILOS, assim, que as coisas se desenvolvem de uma forma tão específica e que tem uma realidade própria, né, da nossa vivência ali do cooperativismo voltado para a questão do crédito, né? Para mim, por exemplo, que quando eu vim para o sistema, eu, além de ter vindo de outro lugar, né? De ter vindo de um lugar em que o cooperativismo não tem nem a relevância que tem aqui, fica até difícil de você alcançar do que tá falando, né? O que representa. Quando a pessoa alcança essa visão e vê que o cooperado é aquela pessoa lá do comérciozinho do seu bairro, que o cooperado é o motorista do Uber, que eu sou cooperada assim como eles e que em nome disso a gente está construindo um sistema e pensando nas formas em que a gente não constrói só o que é meu, mas o que é do outro e a nossa comunidade como um todo, a gente vai tocando mais, vai se tornando palpável aquelas entregas que a gente faz lá no dia a dia, que às vezes parece que não tem relação nenhuma, e tem, e muita, né? E o que é legal também ali na Central, como um todo, não só na área de tecnologia, mas é a abertura que a gente tem nas áreas em conversar, em perguntar, em tirar as dúvidas, em saber, olha, Malu, eu não entendi muito bem o que a tua área faz, né? Na parte, enfim, de crédito, voltado para esses temas, não estou compreendendo, né? Então, existe essa abertura de eu ir lá conversar com a Malu, ou às vezes com algum outro colaborador da área dela, e tirar as minhas dúvidas, perguntar, entender como é que funciona, né? Olha, aqui na governança a gente está fazendo isso que aplica lá no serviço de vocês, mas como? Eu quero saber, quero entender. Né? Então, existe esse tipo de abertura e é muito importante que a gente faça esse movimento, né? Que a gente tenha essa comunicação entre as áreas, porque isso facilita o nosso trabalho, melhora a nossa entrega, melhora a experiência também de trabalho. Cria conexão, né? Eu acho que esse é um ponto
de criar conexão faz com que tudo flua melhor no dia a dia, né? E pro PO, né, falando também do papel, um ponto muito importante que tu me fez lembrar, né, que é essencial, é a empatia. É você conseguir se colocar no lugar do cooperado, que tá lá na ponta, que tá lá precisando de uma solução, que às vezes não pode esperar, que às vezes tá precisando pagar uma cirurgia, né, comprar um remédio. Então, A parcela do carro. a parcela do carro. Então, esse ponto de conseguir se colocar no lugar do cooperado e no lugar do colaborador que está atendendo esse cooperado lá na ponta é o que faz a diferença. Então, esse ponto é muito importante e a gente conseguir trazer isso, cada vez mais consciência a respeito disso para dentro da central, para todas as áreas, e a gente conseguir trabalhar essa empatia, vai fazer com que a gente consiga olhar para o mesmo lugar, remar para o mesmo lado, né? E as entregas vão ser mais fáceis, ao invés de eu olhar só pro meu e Carla tá lá vindo me pedir, eu não acredito, né? De novo a preciso Carla. entregar o meu negócio aqui, a Carla tá vindo aqui me pedir. Mas não é isso, né? É olhar, trabalhar sempre com o cooperado no centro, que é algo que a gente escuta muito na central, e eu acredito muito. É você pensar, aquilo que eu tô fazendo, eu tô pensando no cooperado como a principal pessoa para quem eu estou desenvolvendo aquilo. Então, para mim, esse é o que me guia, né? É o norte do dia a dia. E parar quantas vezes for necessário durante esse percurso pra ver se o foco... Isso, né? o meu foco ainda tá ali, ou alguma coisa aconteceu, eu distraí e já tô pensando em outra coisa que não a experiência que ele tá tendo, e como a gente pensar num todo e trabalhar no mesmo sentido, e não numa percepção nichada, com um foco só na minha área e nos problemas que eu tenho e não que todo mundo tem, né? Ou apenas com foco em realizar a entrega, né? Sem pensar na qualidade daquilo que eu estou entregando, sem pensar na satisfação do meu cooperado quando ele receber aquela entrega. Sim. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, porque as atribuições do dia a dia, muitas vezes, elas nos atropelam, né? Elas nos suprimem. Então, a gente precisa fazer essas paradas para muitas vezes nos distanciar daquilo que a gente está fazendo e ter um olhar diferente sobre aquilo, pensando nesse objetivo, né? Qual é o nosso objetivo? Né? A satisfação ali do cooperado, né? Juntos cooperamos para transformar vidas. Então, a gente precisa ter isso, precisa ter esse princípio ali como nosso regente, né? Então, essas pausas são ótimas para a gente pensar. São necessárias, né? A gente precisa realmente se policiar com relação a isso, né? Então, colocar isso realmente como uma prioridade e fazer essa análise e sempre se questionar, né? Então, tá um momento ali de se questionar e perguntar, será que é isso mesmo que eu tô entregando? Será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Será que eu tô conseguindo colaborar com o meu outro colega que tá querendo entregar lá na frente? Então, essa avaliação, ela vai fazer com que a gente consiga entregar mais e melhor. Né? Porque não adianta a gente focar nas entregas, mas não entregar aquilo que realmente está sendo esperado ou que vai fazer a diferença, né? Isso mesmo. Bom, nosso papo tá ótimo. Eu quero fazer um negócio. Bate aqui, Malu. Aê. Bate aqui também. Que conversa. Que legal a legal gente essa trocar os nossos 2 anos de frente com os quase 10 da Malu, né, Malu? E a gente compartilha um pouco disso, porque a gente também viveu esse momento de, nossa, agora eu tô me jogando num mundo totalmente novo. Isso. No nosso caso, né, com pessoas também totalmente novas. Isso. Num movimento muito diferente do que a gente vinha. E, assim... Foi incrível. Entregar valor de uma outra forma para quem tá no dia a dia do trabalho, tá cheio das aflições, das alegrias e das tristezas de ter várias responsabilidades. Então fica aqui o muito obrigada. Eu adorei a dica da Malu, se joga. Se joga. Vamos nos jogar. Isso aí. Obrigada, tá? Meninas, muito obrigada, né? Novamente foi um prazer, um presentão, né, para os meus 10 anos. Eu adorei esse bate-papo com vocês. Parabéns pela iniciativa. Acho que vai ser muito bacana. Todo mundo vai adorar assistir, né? E receber várias dicas, não só minhas, mas dos outros convidados também. E fica o convite, pessoal, para, né, assistirem os próximos episódios. Foi um bem prazer. lembrado. Muito bom. Obrigada, Malu. Um abração, né? Pelos teus 10 anos, que veio muitos justamente. Obrigada. Outros vídeos devem vir disso, né, Malu? Para quem recebeu um videozinho fofinho
quando teve a promoção, é provável que alguma surpresa aguenta aí, coração. Agora eu já criou expectativas. Né? Equipe da Malu, por favor, façam algo. Coisa boa, mas é isso. Obrigada, Carla, também. Obrigada, Carla, pela parceria. Coisa boa. Gente, bom. Até a próxima. Até a próxima, gente. Não percam os próximos episódios. Fiquem ligados. Até mais. Até mais.